Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. No próximo domingo nós estaremos estudando a lição de número 3, Ética Cristã e Direitos Humanos. Quero pedir para você, subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem introdutória do assunto e também os slides desta lição para você baixar quando quiser no seu computador. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e seja bem-vindo. Na segunda-feira, a leitura de segunda-feira está em Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 28. As Escrituras condenam o preconceito e a discriminação. O que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas do capítulo 3 e no versículo de número 28. Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 28. Paulo escreveu da seguinte forma, ele disse assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o preconceito religioso e racial, ele tem derramado sangue de inocentes em várias partes do mundo. Mas as Escrituras sagradas estão dizendo que Deus não... Paulo escrevendo, ele está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Que todos os homens devem tratar um ao outro de igual modo. Mas o preconceito, tanto o preconceito religioso quanto o preconceito racial, nós sabemos que tem desunido as pessoas. Nós sabemos que as pessoas estão se distanciando a cada dia mais. E esse distanciamento, ele causa então o preconceito. As notícias angustiantes que chegam da Europa, do Oriente Médio e da Ásia, quanto ao preconceito religioso, também ao preconceito racial, onde o mundo tem assistido uma violência extrema, isso devido ao orgulho e outras más notícias que vêm das Américas, que é o preconceito racial. Isso tudo está gerando no mundo inteiro a violência devido a este distanciamento, a este individualismo das pessoas. Quanto mais individuais as pessoas são, mais se distanciam da paz. Quanto mais individual as pessoas ficam, o orgulho ele adentra no interior das pessoas e as pessoas então ficam mais preconceituosas e começam então a discriminar os outros e causa então toda esta angústia, toda esta violência que há no mundo. Então tudo isso também por causa deste pecado chamado orgulho. O orgulho ele é o gerador de intolerâncias. Ele gera intolerância, ele gera esse distanciamento, ele gera esta distância que fica uma pessoa das outras. Jesus, porém, ele não usou estas armas de ataque, de forma nenhuma, porque Jesus é o príncipe da paz. Isaías, profetizando sobre Jesus, no capítulo 9, o versículo de número 6, ele disse: um filho vos nasceu, um filho vos nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz. Em João capítulo 14, o versículo 27, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, Jesus, ele veio trazer a união para com as pessoas. Jesus veio trazer paz para as pessoas e não violência. Jesus, ele é o príncipe da paz. O relacionamento superficial impede a baixa do preconceito e da discriminação. Então, o relacionamento é extremamente necessário, é o que eu estava dizendo. O relacionamento entre as pessoas, ele é necessário para não haver a discriminação, para não haver preconceito. Quanto mais as pessoas se relacionam, quanto mais as pessoas se comunicam, quanto mais as pessoas se aglomeram, se ajuntam para conversar, há menos discriminação, há menos preconceito. Então, isso é relevante. A comunicação, o relacionamento entre as pessoas é relevante em todas as áreas da vida. O mundo foi invadido pela onda de relacionamentos artificiais através de uma quantidade diversificada de redes sociais no século XXI. E a igreja não ficou de fora. Então, a diversidade de redes sociais está gerando a cada dia mais o individualismo. Fala-se em comunicação pessoal, intrapessoal, interpessoal, verbal, não verbal e imediata. As pessoas vivem cada vez mais um clima de distanciamento e desconexão afetiva, emocional, física e espiritual. Ou seja, as pessoas estão se distanciando a cada dia mais umas das outras. E aí vai gerar o quê? O individualismo, que gera o orgulho, que gera a discriminação e o preconceito. É a era da superficialidade, do protótipo encapuzado do amor e da identidade camuflada dos bastidores da comunicação social. Ou seja, você acha que há amor, mas não há amor. Você pensa que você tem 5.000 amigos, mas você não tem nenhum. É a superficialidade das amizades. É como diz aqui, é do protótipo encapuzado do amor e da identidade camuflada. Parece que é, mas não é. Parece que é daquele jeito, mas não é. Então o perigo é que o povo de Deus, que ultimamente vem copiando a cultura humanista, se misture ou simpatize-se com estas práticas também. Devemos usar as redes sociais? Sim. Devemos levar uma mensagem de amor, devemos levar mensagens sábias e interessantes para as vidas das pessoas. Mas não, como diz aqui, não viver essa cultura humanista. Não viver essa mistura humanista e simpatizar-se também. E acabar deixando-se cair do vício e também vivendo aí, trabalhando o orgulho na sua vida e entrando também nesta área do orgulho, da discriminação e depois também do preconceito. Tiago capítulo 5, o versículo de número 4, a Bíblia Sagrada condena a exploração contra os trabalhadores. Tiago aqui, ele estava falando sobre a exploração dos ricos quanto aos pobres, dos empresários, dos comerciantes. Então Tiago aqui, ele generaliza que os ricos são suscetíveis às tentações para explorar os pobres ou ignorar as legítimas necessidades deles. Então,
ele está falando que os ricos, e os ricos nós podemos colocar aqui também o governo, os empresários, comerciantes, que são tentados a explorar os pobres e ignorar a legítima necessidade deles. E nós queremos parabenizar os empresários que veem as necessidades dos seus funcionários, os comerciantes que atentam para as necessidades dos seus funcionários, e há empresas que chamam os funcionários e procuram saber a sua necessidade e ajuda o funcionário a realizar o seu sonho. Se é uma casa própria, se é um carro, se é, enfim, qualquer uma outra coisa que seja o seu sonho. Muitos empresários têm ajudado os seus funcionários a realizar, a conseguir realizar os seus sonhos. Isso é importante, mas infelizmente não são todos assim. Os que não são caridosos promovem o que? Uma opressão, e receberão o castigo de Deus. Acumular riqueza de modo ilícito, quando muitos empresários estão fazendo desta forma. Muitos funcionários públicos, muitos que trabalham para o governo e até o governo, estão acumulando riquezas ilícitas, negando aos trabalhadores o salário digno. Isso não é bênção. Em vez disso, em vez de ser bênção, é um motivo, este está sendo um motivo para ser, então, essas pessoas serem julgadas por Deus. Então, o que dizer também de políticos, né? Dizer de políticos e filhos de políticos que da noite para o dia se tornaram milionários. Sítios, apartamentos triplex, jatinhos, mordomias, favores, presentes, reformas absurdas, palestras milionárias, movimentações de dinheiro e capitais de forma ilícita. Como tudo isso pode ser assim esquecido sem a devida mão da justiça executando o seu dever? Às vezes, isso tudo pode ser esquecido pelos homens, é esquecido pela humanidade, é esquecido pelas outras pessoas, mas Deus não se esquece. E no momento certo, Deus fará justiça. A justiça de Deus, ela vem. E todos os homens que praticam essas injustiças ilícitas, principalmente contra os pobres, contra os simples, contra os trabalhadores que trabalham para ter o seu pão de cada dia e são injustamente, eles são roubados, a justiça de Deus virá ainda. Os que assim procedem vergonhosamente, roubando e sugando uma nação inteira, serão julgados por Deus. E bem-aventurados, felizes os que são julgados e condenados ainda em vida, pois se morrem sem de nada saberem, terão pela frente o terrível juízo de Deus, sem misericórdia e sem perdão. Então, os que assim procedem vergonhosamente serão julgados por Deus ainda em vida. Serão julgados por Deus. E, se forem julgados em vida, podem ainda se arrependerem e terem a misericórdia do perdão de Deus para a sua vida. Mas se morrerem desta forma, o juízo de Deus virá e não terá como se arrepender. O caminho, então, é o inferno. A exploração dos trabalhadores. O fato triste é que muitos políticos e ricos que roubam a nação, são idolatrados pelos mais simples e os mais pobres, que vão inflamar contra a justiça e contra aqueles que buscam o bem e a verdade da nação.
Essa é uma violação da lei de Deus. Então é triste sabermos também que existem pessoas que até idolatram os corruptos, idolatram aqueles que praticam a maldade, idolatram aqueles que estão roubando a nação, idolatram aqueles que estão tirando deles próprios, tirando dos pobres, tirando dos trabalhadores. Isto faz o que isso faz com que a nação, que a justiça seja inflamada, causando então a injustiça contra os que buscam a verdade, contra aqueles que buscam uma paz verdadeira para a nação através da justiça. Se nós relacionarmos isso ao salário dos trabalhadores, não deve apenas ser pago. O salário dos trabalhadores não é apenas pagar, mas deve ser pago em dia. E violar isso, ou seja, não pagar em dia, ou roubar dos pobres, é mesmo uma tremenda afronta. Ao governo roubar o dinheiro da nação, quando o governo rouba o dinheiro da nação, favorece os seus interesses. Quando os empresários roubam dos trabalhadores, favorece seus próprios interesses. Quando o rico rouba dos pobres, favorece os seus próprios interesses. Rouba dos pobres e violam então a lei de Deus. Os ricos aqui são como animais que estão sendo engordados para o abate. Por quê? Porque eles não enxergam, ou se enxergam, fazem que não veem, que estão roubando dos trabalhadores e eles estão engordando as suas vidas para o dia do abate. Os animais satisfeitos, eles não sabem o seu fim. Quando os animais são levados para a engorda, eles não sabem para que estão sendo engordados, mas estão sendo engordados para o abate. Assim são aqueles que fraudam a nação, que roubam a nação, que corrompem os pobres, que tiram dos pobres. Então essas pessoas injustas vivem luxuosamente na terra, estão engordando, desfrutando os prazeres, fartando-se de comida em dia de abate. Dessa maneira, condenam e matam o justo, sem que o justo tenha como oferecer resistência quanto a isso. Então, o uso injusto do poder verdadeiramente causa a execução de pessoas inocentes e figuradamente priva o homem do seu salário e cometem assim um tipo de assassinato contra eles, porque roubam os seus sonhos, roubam a sua alegria, roubam a sua felicidade, roubam o seu dinheiro, tiram o prazer dessas pessoas de realizarem os seus sonhos e acabam matando essas pessoas psicologicamente e também acabam-se. Quantas pessoas não têm se suicidado por causa de dívidas, não têm tirado a sua vida? Quantas pessoas estão morrendo de fome e muitos ricos estão engordando as suas contas bancárias, enquanto muitos estão morrendo de fome? Isso é o quê? Isso é matar. Matar as pessoas. É um assassinato. Agora, para o incrédulo, todas as bênçãos no final, elas se transformam em maldição. Por quê? Porque para cada coisa boa recebida da providência de Deus, sem uma resposta de gratidão e honra, há um correspondente aumento da culpa e da punição. Quando o incrédulo, quando aquele que os ricos, empresários, governos, políticos, enfim, vão engordando as suas contas bancárias e eles estão trazendo para suas vidas maldição. Agora veja bem,
cada coisa recebida de Deus, quando recebem de Deus, quando engordam as suas contas, quando ficam ricos, quando tem muito dinheiro, é porque Deus está providenciando, não que rouba, mas quando vem de Deus, quando é ganho de uma forma honesta. Então isso tudo é providência de Deus para a sua vida. Mas se não há uma resposta de gratidão, se não há uma resposta de honra, ou seja, se não há um compartilhamento daquilo que recebem de Deus, há um correspondente aumento de culpa e de punição. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus para a nossa vida deve ser compartilhado com as outras pessoas. Deus abençoa cada pessoa com bênçãos maravilhosas, bênçãos ricas, bênçãos preciosas. E essas bênçãos recebidas de Deus para a nossa vida, para a sua vida, ela deve ser compartilhada com as outras pessoas que têm necessidade. Mateus capítulo 25, versículo 35 a 40, sendo solidário com os necessitados. Jesus nos ensinou a sermos solidários com as pessoas que estão necessitadas. Então a solidariedade cristã é descrita em muitas passagens na Bíblia Sagrada. Há dons espirituais, especificamente a prática de atos sociais generosos. É o que está escrito em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 8. Romanos capítulo 12 e o versículo 8 fala disso, diz assim: ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparta, o que reparte, faça-o com liberalidade. Então, existe dom para atos generosos. E eu espero que muitas pessoas agora comecem a buscar esse dom de partilhar, não é? Na Bíblia há várias palavras relacionadas à solidariedade, misericórdia, afeto, compaixão. Mas o que significa solidariedade? Significa apenas reconhecer a situação delicada de uma pessoa, de um grupo social, mas também consiste no ato de ajudar as pessoas desamparadas. Então, quando você reconhece a situação em que está vivendo uma nação, uma comunidade, uma cidade, uma família, uma pessoa, quando você reconhece isso, então é necessário que você, de alguma forma, possa participar em ajudar um país, ajudar a sua cidade ou uma outra cidade, ajudar um grupo social, ajudar uma comunidade, uma família ou uma pessoa que está precisando e você tem para ajudar. Então só ajuda quem reconhece a situação em que está vivendo tal pessoa. Se você acha que nada pode fazer a respeito disso, passe a ser sensível às necessidades das pessoas menos favorecidas. A Bíblia diz: quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Ser sensível é ter misericórdia. Ser sensível à necessidade dos outros é sentir o que está sentindo o outro. Se o outro está chorando e você sentir a sua necessidade, você chora junto com ele. Então sinta as necessidades daqueles que estão necessitados, daqueles que estão passando fome, daqueles que estão procurando realizar os seus sonhos e não estão conseguindo porque estão sendo roubados por aqueles que corrompem uma nação,
corrompe um estado, corrompe uma cidade. Então, quando nós sentimos essas necessidades, de alguma forma, nós vamos procurar ajudar. O mundo em que vivemos é muito egoísta. Pensa apenas no eu, no seu, no meu. Somos ensinados a ignorar as pessoas e nós nos preocupamos, acabamos a nos preocupar com a nossa própria vida e nos esquecemos que há muitas pessoas precisando da minha e da sua ajuda. A palavra nos diz que amar os outros como amamos a nós mesmos. Foi o que disse Jesus, que nós devemos amar os outros como nós amamos a nós mesmos. A solidariedade é exatamente deixar de olhar para nós mesmos e contemplar o outro. Quando nós deixamos de olhar para nós mesmos e começamos primeiramente a olhar para a necessidade das outras pessoas, sendo sensíveis à sua necessidade, sendo misericordiosos à sua necessidade, então nós amamos os outros como nós amamos a nós mesmos. Pensando nos outros é o que nós devemos fazer. Agora, sua igreja distribui roupas e alimentos aos carentes e necessitados? Você já participou de alguma campanha assim, dessa forma? Haja diferente. Se você não participou, comece a agir diferente. Procure se envolver nessas campanhas. Procure ajudar nessas campanhas de alguma forma. Pois a Bíblia ensina: não deixem de fazer o bem e ajudar os outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 16. Tiago 4 e 17 também diz que todo aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia fala da solidariedade como um ato divino. Por que a solidariedade é um ato divino? Porque o próprio Deus fez isso pela humanidade. O Senhor Jesus, nosso Deus, ele foi solidário com as nossas necessidades, com a necessidade da humanidade que precisava de perdão, que precisava de salvação. E ele para nos salvar, ele tomou a forma humana e veio a esta terra. Deus tornou-se como um de nós para nos dar salvação. É o que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, sua identificação com os homens foi tão profunda, que sendo rico, ele tornou-se pobre como os homens. E mesmo santo, ele foi crucificado como um maldito. Por que que Deus fez isso? Porque ele estava nos ensinando a sermos solidários. Tudo isso a fim de nos livrar da condenação por causa dos nossos pecados. Ele foi solidário à nossa situação de condenados que nós estávamos e morreu pelos nossos pecados. Então lembre-se de que o ato solidário de Jesus foi motivado pelo amor e pela compaixão e misericórdia, diferente dos que fazem e esperam benefícios em trocas. Porque agora estamos chegando aí um momento em que as pessoas vão beneficiar os outros necessitados. São cestas básicas que vão ser distribuídas, tijolos, telhas para construir casa, ajuda para comprar terrenos, enfim, vai ser todos ajudando, mas querem o seu voto, querem alguma coisa para o seu benefício. E isto não é amor. Amor é quando você ajuda sem cobrar, sem
pedir nada em troca daquilo que está fazendo. Romanos capítulo 2, versículo 11 é a leitura diária de quinta-feira. Como servos de Cristo, não podemos fazer acepção de pessoas. Voltamos de novo à acepção de pessoas. A Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Acontece que muitos distorcem esse ensino, afirmando que por isso Deus ama a todos e Cristo morreu por todos. A lógica é a seguinte, essa é a lógica desses que pensam desta forma. Se Deus não faz acepção de pessoas, então não escolheu uns e rejeitou outros. Será que essas pessoas que pensam dessa forma estão certos? E Cristo não pode ter morrido na cruz apenas para salvar uma parte da humanidade, mas o seu caráter expiatório favoreceu a todos os homens indistintamente, é o que dizem essas pessoas. Caberia ao homem apossar-se dessa salvação ou não? Então, qual é a verdade sobre esse assunto? Deus não faz acepção de pessoas. Os homens são os que desprezam a Deus. Os versos que muitos se utilizam para argumentar que Deus ama a todos indistintamente e por isso não faz acepção de pessoas, inclusive Deus tem salvação para todos. Jesus Cristo morreu por todos. Jesus morreu na cruz do Calvário para aqueles que reconhecerem a sua salvação, para aqueles que se arrependerem dos seus pecados e voltarem-se para Ele, aceitando a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Porque para Deus não há acepção de pessoas, são os versos que eles usam. E a outra é o que está em Atos 10 e 34, quando Paulo disse assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, isoladamente esses versos parecem corroborar o pensamento vigente entre esses religiosos atuais, ao ponto em que não seria difícil chegar-se à conclusão universalista que assevera que todos serão salvos, e muitos dizem que até o diabo e os demônios serão salvos também. Dizem ainda que o inferno é uma simples metáfora das contradições existentes na criação. Agora, esse seria o grande final de todo um pensamento confuso, ilusório e não bíblico, se fosse verdade. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu na cruz por todos, sim, mas por todos aqueles que receberem, que aceitarem o seu sacrifício na cruz do Calvário, arrependerem-se de seus pecados e começar a segui-lo, vivendo uma vida santa na sua presença. Então, Jesus virá e arrebatará aqueles que estiverem preparados para este glorioso dia, enquanto aqueles que o rejeitaram, que os desprezaram, ficarão porque se distanciaram, porque desprezaram a Deus, não porque Deus está fazendo acepção. Porque Deus não faz acepção de pessoas e tem salvação para todos. E já fez o que deveria fazer para todos os homens. Enviou o seu Filho para morrer na cruz por todas as pessoas. Deus já fez o que ele deveria fazer. Agora, eu, você, toda a humanidade deve fazer o que nós devemos fazer. Ir até Jesus e sempre estar junto com Ele. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo de número 13, o cristão
deve perseverar na prática do que é bom e do que é direito. O cristão deve se empenhar em estar habitado ricamente pela palavra de Deus, estar habitado pela palavra, em pensamentos espirituais, celestiais e divinos, e que se concentram, portanto, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, puro, amável, que seja de boa fama e que tenha alguma virtude ou louvor, como lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então, para perseverar naquilo que é bom e direito, o cristão deve ter os seus pensamentos devem estar sendo trabalhados, deve estar cheio de coisas espirituais, da presença de Deus, das coisas celestiais e divinas, concentrando naquilo que louva a Deus, naquilo que engrandece a Deus, concentrando-se naquilo que é bom e agradável ao Senhor. Até mesmo toda forma de ira justificada, há uma ira que ela é justificada. Então até mesmo esta ira, a saber, que seja em relação ao pecado, deve também ser deixada, porque a ira não é boa, nem aquela que é justificada. Então, de maneira que não pequemos por causa de um mau temperamento e permitamos que esta ira se transforme na nossa vida em mágoas e ressentimentos. Então, todo tipo de ira deve ser tirado da nossa vida, deve ser deixado. Não devemos guardar ira, não devemos deixar que a ira transforme-se em mágoas e ressentimentos na nossa vida. Por quê? Porque devemos perseverar naquilo que é bom e naquilo que é direito. Sob a palavra de Deus é possível ter nosso coração transformado para a prática do que é bom e direito. Não devemos nos deixar dominar pela ira. Não devemos estar sendo dominados por ela. Devemos nos livrar dela, como afirma a palavra, antes que o sol se ponha. Então se livre da ira antes que o sol se ponha, de maneira que retornemos à paz de espírito, à calma de mente, que serão achados permanentemente no nosso viver, conforme Efésios 4:26. Buscando no Senhor um coração longânimo e perdoador, e não vivendo na prática da impureza, também renovando a nossa mente segundo aquilo que procede de Deus. Não daremos oportunidade ao diabo de levar vantagem sobre nós, roubando a nossa firmeza em Cristo Jesus, porque é o que ele veio fazer e procura fazer na vida das pessoas: roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar o seu ânimo, roubar a sua disposição, roubar a sua fé, roubar a sua firmeza, destruir a sua vida espiritual. É o que ele veio fazer, e nós não podemos deixar que isso aconteça, e devemos trabalhar no nosso coração a paz de espírito. Devemos trabalhar na nossa vida a alegria do Senhor. Devemos trabalhar na nossa vida uma paz espiritual que vem de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 24, preocupando-se com os direitos do próximo. Então a marca mais evidente da nossa época é realmente o individualismo. Ninguém quer se preocupar com o próximo, com a necessidade que está vivendo as outras pessoas. Na verdade, o individualismo ele está presente em nossa sociedade desde a proposta feita a Adão e Eva pela serpente astuta, né? Que isso foi um individualismo.
Então se você comer esse fruto, você então vai ficar como Deus. A Bíblia, no entanto, ensina que os dois principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esses são os principais mandamentos de Deus. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, quando você ama o próximo como você se ama, mas se você ler João, o Evangelho de João, capítulo 13, o versículo de número 34, Jesus aperta mais o cinto quando ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vocês amem os outros como eu vos amei. Porque se não amamos o próximo, como que nós poderemos amar a Deus? Se você não ama o seu próximo, se você não ama os outros, como você ama a Deus? Porque o próximo você vê, Deus você não vê. Se desconsiderarmos que Deus atua eficazmente em nossa vida, como poderemos imaginar que o próximo poderá nos ser útil em uma vida em sociedade? Então, se você desconsidera Deus atuando na sua vida, trabalhando na sua vida, como você imagina que o próximo pode ser útil ainda na sociedade? A tendência, portanto, é viver juntos. Mesmo assim, as redes sociais, os edifícios de luxos e outras modernidades estão afastando as pessoas uns dos outros. As redes sociais, edifícios de luxos e as modernidades que estão existindo agora, elas estão afastando as pessoas uns dos outros. O que interessa para Deus é a proximidade de propósito e a unidade de vida, ou seja, que as pessoas estejam sempre juntas, se relacionando, se comunicando, para que não haja o que nós falamos no início, para que não haja preconceito, para que não haja discriminação, é necessário que haja comunicação. Devemos praticar isso, despertando em nós a necessidade da proximidade e a necessidade da comunhão uns para com os outros. Veja o orgulho, a vaidade e a soberba. Quantas vezes você já foi capaz de dizer: eu preciso de você? Você já disse alguma vez isso a uma outra pessoa? Se você não consegue dizer isso, é porque o orgulho está na sua vida. Qual foi a última vez que você disse isso para sua esposa? Eu preciso de você. Ou quando você disse isso para o seu esposo: eu preciso de você. Ou você disse para os seus filhos: eu preciso de você. Ou você que é filho disse aos seus pais: eu preciso de você. Então, um irmão ou uma irmã na igreja, você já disse isso? A quem você recorre nos momentos em que você precisa de consolo? Se você não tem coragem de dizer a uma pessoa que você está vendo: eu preciso de você, será que você tem coragem de dizer: Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você? O orgulho, a vaidade e a soberba impedem, dentre outras coisas, que busquemos ajuda, tanto de Deus quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos consideramos tão autossuficientes que não vemos no outro um refúgio nos momentos de que estamos passando necessidade. Elevamos o eu como detentor de razões e de soluções. Aí nós fazemos o que? Tornamos-nos individuais. Achamos que podemos resolver nossos problemas com os nossos próprios meios
e renunciamos à ajuda das outras pessoas que estão ao nosso redor. Por outro lado, nós nos recusamos a oferecer ajuda àqueles que estão sofrendo. Então, além de nós estarmos cheios de soberba, cheios de orgulho e de acharmos que nós não precisamos das outras pessoas, e quem assim pensa, quem assim age, não ajuda as outras pessoas que estão passando por necessidade. Às vezes passamos de longe, e bem longe, como fizeram as personagens lá da parábola do bom samaritano. Passaram de longe para não ajudar ou para não se contaminar com aquele que estava necessitando de ajuda naquele momento. Nós temos no final da lição para refletir, né? Então vamos ver as reflexões desta lição para refletir, ética cristã e direitos humanos. A primeira reflexão diz assim: dê o significado da palavra direito. Então, direito significa o que é reto, correto e justo. Agora, o que é reto? Reto é verdadeiro, sincero, íntegro, honesto, conforme a equidade, justo, imparcial. O que é correto? Correto é aquele que está isento de erros, certo que respeita as regras, conforme aos usos convenientes, de acordo com os padrões morais, honesto e decente. O que é justo? Justo é que age de forma moralmente correta, imparcial, equitativo e conforme o direito ou a justiça. A segunda reflexão: de acordo com a lição, explique a formação dos direitos humanos. Como foi a formação dos direitos humanos? Com o advento da Segunda Guerra Mundial e após a tragédia que ela trouxe ao mundo, no dia 10 de dezembro de 1948, foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos, ações ou omissões dos governos que atendem contra a dignidade humana. Ainda são exemplos de direitos humanos: o direito à vida, o direito à integridade física, direito à dignidade, entre outros direitos. Terceira reflexão: segundo o Pentateuco, destaque os grupos de pessoas que devem ser protegidos socialmente. Então, em Êxodo capítulo 22 e o versículo de número 21, nós vemos o estrangeiro. E diz lá assim: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Êxodo 22 e 23 fala da proteção da viúva e do órfão também. E diz assim, Deus diz assim: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E também o pobre. Êxodo 22, 25 a 26. O pobre também, protegidos pelo Senhor. Se emprestais dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não vai impor, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imponha usura. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, o restituirás antes do pôr do sol. A quarta reflexão, de acordo com os evangelhos, que se resume à mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo presente nos evangelhos resume-se na prática do amor a Deus e ao próximo. Provamos que amamos a Deus quando nós amamos o próximo. Então, quando você ama o próximo,
você está provando que você ama a Deus. Aquele que diz que está na luz, 1 de João 2, 9 a 11 diz assim: aquele que diz que está na luz, eu estou na luz, mas está odiando seu irmão, até agora está em trevas, você não está em luz na coisa nenhuma. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, não está na luz. Ele anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque está em trevas, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então você prova o seu amor a Deus quando você ama o seu próximo. A quinta reflexão, no tópico 3, há uma lista de urgências que a igreja não pode se esquivar. Agora, quais são essas urgências? E vamos justificar essa resposta. Então, lá nós temos a igreja e o trabalho escravo, a igreja e os prisioneiros, a igreja e os problemas sociais. Os seguidores de Jesus têm na mensagem dele, ou seja, na mensagem de Jesus, a responsabilidade de levar aconchego espiritual aos necessitados. Agora, só aos necessitados? Só aconchego espiritual aos necessitados? Além da mensagem espiritual, há também necessidades físicas, necessidades alimentares e necessidades sociais. Necessidades físicas, nós estamos falando de saúde. Necessidades alimentares, nós estamos falando da fome. Necessidades sociais, estamos falando do desemprego e de outras coisas que afetam a sociedade. Que Deus possa ricamente continuar abençoando a sua vida e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical e as reflexões da lição, lá no final da lição, as 5 reflexões que nós temos. Deus abençoe sua vida e a sua família, em nome de Jesus.